Se o dia é da mulher, então nada mais justo que o tema hoje seja Previdência para mulheres. E quando o assunto é dinheiro na maturidade, olha, para mulheres esse assunto é bastante desafiador e eu vou te mostrar por quê. André, roda essa vinheta porque o assunto é previdência para mulheres, mas os homens são muito bem-vindos. Quando o assunto é previdência e mulheres, ele é ainda mais complexo e você vai ver agora por quê. Primeiro, as mulheres são as maiores vítimas de pobreza na terceira idade e isso vale para mulheres em qualquer país e mesmo mulheres bem-sucedidas na profissão. Não sou eu que estou falando, são várias pesquisas que mostram isso. Então, por que isso acontece? Porque as mulheres acabam pensando mais nos outros do que nelas. E olha, não desconsidere isso, porque isso é tão relevante, principalmente se você tem filhos. Mulheres que têm filhos pensam mais nos filhos. Ponto. Ok, é lindo isso. Mas quando se trata de previdência, é importante que ela pense primeiro nela e depois nos filhos. Ai, não me atirem pedras, não me julguem, por favor. Mas é mais ou menos, né, o que as pessoas em geral falam, o que acontece no avião, né? Quando você está no avião e fala assim, olha, se cair a máscara de oxigênio, primeiro coloca em você, depois coloca em quem estiver ao seu lado, enfim, no seu filho, a criança que estiver do seu lado. Por quê? Porque esse dinheiro da Previdência vai te ajudar a ter autonomia, inclusive ajudar os seus filhos. Mas esse é um longo papo, a gente não vai falar muito sobre isso aqui. Então vamos direto ao assunto de como cuidar do seu dinheiro para a Previdência, ok? Vou dividir em 3 grupos. O primeiro, mulheres solteiras. O segundo, mulheres casadas que não trabalham fora. E o terceiro, mulheres casadas que trabalham fora, ok? Vamos lá. O primeiro grupo, as solteiras. É interessante observar que no passado, né? Aquele estereótipo de mulherzinha do passado era a mulher vai achar um bom marido, vai casar e tal. Pois bem, hoje o bom partido é um plano de previdência, tá? Não existe o melhor partido que você possa arrumar, é um bom plano de previdência. É isso que vai te garantir no futuro. Isso é verdade, é brincadeira, mas é verdade. Eu vou contar para você uma matéria que eu li no Financial Times, já tem uns 2, 3 anos, das mulheres inglesas, que elas estavam fazendo planos de previdência para quando tivessem filhos. Elas ainda não estavam casadas, elas ainda não tinham nem perspectiva em casar, mesmo mulheres que não tinham marido, namorado, não tinham nada, mas pensavam em ter filhos, elas estavam então se programando, fazendo uma poupança, uma previdência para quando fossem ter filhos. Por quê? Porque no Reino Unido é muito caro você contratar alguém para cuidar do seu filho. Então, você vai ter que sair do mercado de trabalho durante um tempo para cuidar do seu filho, né? E isso daí exige que você tenha um dinheiro ali para esse ano sabático, 1, 2, 3 anos, enfim, o tempo que for necessário para você cuidar do seu filho até você voltar para o mercado de trabalho. Então, olha como é importante o plano de previdência na vida de uma mulher para chegar a esse nível de detalhe lá em economias mais desenvolvidas, onde esse tema é mais estudado. Então, sim, mulheres, vocês têm que pensar, vocês solteiras, jovens, não tão jovens, enfim, vocês têm que pensar nesse plano de previdência como um veículo de investimento de longo prazo para objetivos que vocês têm no futuro. Morar fora, fazer um ano sabático, ter um filho, qualquer coisa desse tipo. Mulheres casadas que não trabalham fora. Este é um ponto seríssimo. E eu vou contar uma história real que vocês vão entender o quanto isso é importante. Um casal se separou, ok, ele casou, se apaixonou por uma outra mulher, perfeito, ok, e se separou, e ela é uma advogada, só que ela passou 20 anos da vida dela cuidando dos filhos, casada com ele, cuidando dos filhos, da casa e tal. E quando se separaram, ele falou, olha, legal, mas agora eu vou te pagar a pensão só por 2 anos, depois você vai trabalhar, porque afinal de contas você é uma advogada. Tudo bem, meu bem, mas eu passei 20 anos cuidando dos seus filhos. Cara, 20 anos num plano de previdência, num cálculo atuarial, é muito tempo. Quem que vai pagar
esse tempo que ela ficou sem contribuir, sem fazer uma previdência. Então, muita atenção. E a justiça acaba sancionando isso. De fato, é uma advogada, pode trabalhar, por que vai depender dele? Sim, meu amigo, mas e a previdência dela? Então, casadas que não trabalham fora, mas trabalham, estão cuidando da família, cuidando dos filhos, enfim. Pensem que tem que ter, sim, o seu plano de previdência. E quando eu falo de plano de previdência, eu não estou falando só de previdência privada, não. Você vai fazer o primeiro pilar, que é a previdência oficial, e depois você vai ver quanto que você vai receber pela previdência oficial, e aí vai complementar com a previdência privada. E quem vai pagar isso? O bonitão, que é seu marido e que trabalha fora e recebe a renda. Só que você não trabalha fora, mas você trabalha cuidando da família dele também, então ele vai ter que contribuir e cuidar da sua previdência. Isso é um gesto de carinho, de amor, de compreensão, de companheirismo, de parceria. Uma vez falei isso na rádio e uma ouvinte me mandou um e-mail falando, olha, mas eu fui falar isso pro meu marido, ele disse para eu não me preocupar, que eu tenho direito à metade de tudo que ele tem. Tudo bem, meu amor, mas a minha previdência, eu quero cuidar, eu quero saber como é que é, a Mara disse que eu tenho que ter a minha aposentadoria garantida. Combinado? Bem, e as casadas que trabalham fora, né? Aí é uma questão de você conversar com o seu parceiro ou parceira sobre como é que vai ser a aposentadoria de vocês. Porque esse é um tabu. Os estudos mostram, literatura de finanças pessoais que trata desse assunto, diz que os estudos mostram que os casais falam mais sobre sexo do que sobre dinheiro e aposentadoria. E que isso é um tabu, enfim. E é complicado, você tem que ter isso muito bem arrumado e combinado, porque, por exemplo, você primeiro tem que ter separado o que é a minha aposentadoria e o que é a sua aposentadoria. A minha empresa contribui, a sua contribui, está tudo resolvido? Ok. Mas e como é que a gente vai viver depois de aposentado? Será que temos os mesmos planos? Será que estamos sintonizados em relação a isso? Isso é uma coisa importante. E aí vocês vão ter que ir conversando ao longo do tempo. Eu vou contar uma outra história real que um ouvinte me mandou. Ele é piloto, estava se aposentando, tinha uma bela casa e queria vender a casa, porque ia se aposentar, mudar para um lugar menor, para um flat, e usar o dinheiro para viajar, aproveitar a vida. E a mulher que não queria vender a casa. Por quê? Porque ela queria ter uma casa grande para quando tivesse netos e tal, os netos fossem lá e tal. Então, aí ele perguntou, o que é melhor, vender a casa ou não vender a casa? Eu falei, olha, melhor primeiro é vocês procurarem um terapeuta de casal, que é para vocês verem o que vocês querem da vida. Porque você quer viajar e ela quer ficar em casa, quer dizer, isso daí não vai dar certo, vai virar um problema lá na frente. E isso daí é importante você acompanhar, por quê? Porque senão você pode destruir um patrimônio que você construiu para a aposentadoria na hora de um divórcio, depois de aposentado. Nenhum problema, você pode divorciar a hora que você quiser. É só você combinar para que você não perca dinheiro à toa, entende? Então, por exemplo, nesse caso que eu citei de exemplo, que é um caso real, se eles resolvem se separar, vão vender a casa no tempo errado, vão fazer um investimento errado, enfim, acabam perdendo dinheiro. Tem muito mais para falar sobre isso. Previdência e mulher é um assunto apaixonante e eu posso contar para vocês porque quanto mais eu leio sobre esse assunto, mais apaixonada eu fico pelos desafios femininos, enfim, que são colocados e como esse tema é importante na vida das mulheres. Me manda perguntas se você tem dúvidas para a gente continuar esse assunto. Te vejo na próxima semana. Se inscreve no canal, compartilha. Se inscreve no canal que é para você ser avisado, inclusive. Se inscreve no canal, toca o sininho que é para você ser avisado quando a nossa conversa vai continuar. Até!